De trader para trader. Seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br. Sejam bem-vindos aqui a finalmente o primeiro tutorial do RRG, ferramenta que a gente tanto usa nas nossas lives. Muita gente pediu aí, um vídeo explicativo, mais ou menos de como fazer a leitura, e a gente preparou aqui, tanto eu quanto o Lorenzo, formatando aqui, tudo direitinho. E eu estou gravando essa aula aqui na nossa plataforma e, ao mesmo tempo, estou transmitindo aqui no nosso Discord, com o pessoal no canal de voz aí. Quero deixar aberto aí para perguntas. Inclusive, eu ia criar um tópico aqui, eu não me lembro como criar um tópico para o canal de voz. Enfim, deixa para lá, vai. Se alguém quiser, marca eu, me pergunta aí alguma coisa, sem problema. Então, vamos lá. Passando o primeiro slide aqui. O objetivo do RRG, né, é conseguir visualizar os movimentos relativos entre diferentes ativos a partir de um benchmark. Como a gente aqui fala sempre de cripto, né? Poxa, a gente é focado em cripto. Então, a gente usa sempre o benchmark como o Bitcoin, que a gente usa para pegar o movimento das alts. E quando a gente quer ver um pouco como o Bitcoin está em relação às alts, a gente usa mais ou menos usa o Ethereum, né? Que muita gente usa, por exemplo, o gráfico BTC/ETH, que dá assim mais ou menos uma referência, né, de força entre um e outro. Mas o RNG ele é bem legal porque ele proporciona aí, como tá, uma visão de um grupo de ativos, né, basicamente um mapa. É um gráfico cartesiano com 4 quadrantes, né, onde a gente consegue mapear o movimento que ele faz, né. Então, ele é baseado basicamente em força relativa, o EFR, que a gente tanto olha, né? Sempre o pessoal se baseia um pouco nele. Aqui está o nosso mapa, né? Aqui está o nosso gráfico do RG, sem nenhum ativo aqui, são os 4 quadrantes. O lagging, né, que é o largadão, onde o ativo não está demonstrando nenhuma força, nem para um lado nem para um outro, viu? Então, até para frisar bem já no começo, esse quadrante lagging aqui, ele não mostra que o ativo está em uma tendência muito forte de queda, certo? Perante ao benchmark, né, que seria o que estaria aqui normalmente na tela, mostrando que seria o Bitcoin, ou poderia ser qualquer outro. O Improving, né, que é o quadrante onde mostra quando o ativo está trabalhando aqui, né, dentro dele, que o ativo está melhorando a situação que ele estava aqui, de largado, né. Então, poxa, o ativo estava ali sem movimentar um pouquinho, quando ele vem para o Improving aqui, quer dizer que ele está começando a apresentar um movimento de melhora, né? E dentro desse movimento que eu falei de atravessar o quadrante, né? Muitas vezes a gente pode estar no lagging aqui e ver ele voltar para o enfraquecer e perder realmente o momento com relação ao benchmark, que no caso aqui o que a gente usa é o Bitcoin. E, quer dizer, aí sair de uma situação largada aqui e realmente iniciar uma nova tendência de baixa, né? Normalmente, quando ele chega aqui, a gente está num fundinho. Algumas observações aqui que eu fiz. É possível que alguns ativos tomem direções diferentes nos quadrantes, contrário às performances de valorização eu repeti, performance aqui dos ativos. Então, a gente tem que sempre lembrar
que trata de uma ferramenta que inicialmente busca antecipar alguns movimentos relevantes. É óbvio que vão existir distorções nisso, né? Até, por exemplo, por evento, ou uma fuga de liquidez muito grande do ativo que distorça os indicadores e faça com que ele pule, por exemplo, de um quadrante para outro muito rápido, assim, até naqueles drifts que a gente comenta, né, nas lives, que faz quase que uma curva e desce 90 graus, né? Então, aqui está um exemplo, né, de alguns ativos de índices americanos, né, da Inglaterra, etc., algumas bolsas. E, no fim, essa imagem aqui não tem um benchmark, então não vou comentar muito sobre ela, certo? Então, o RRG gera dois indicadores dentro do gráfico, dentro do nosso mapa, né? Um é a força relativa de velocidade, o ratio, que o ratio é sempre começando do centro, do centro, né, do mapa para a direita ou mesmo para a esquerda aqui, né? Então, a forma ele se movimenta, né, entre o eixo X, isso indica a velocidade com que ele está se movendo, né? Então, depois a gente vai falar da relação da cauda com a velocidade, porque a cauda dele normalmente representa a velocidade e intensidade, né? E o eixo Y aqui, que é o momento, né? Conforme ele vai ganhando momento, ele ganha um valor aqui no eixo Y. Os dois indicadores aqui são comparados entre si com o EFR do benchmark. Ou seja, ele tem um algoritmo que, por exemplo, compara um IFR, que também não é o IFR convencional, que a gente pensa, são duas, três métricas de IFR, se eu não me engano. Aí ele compara com o benchmark, vamos supor, você está falando de Bovespa, ele compara a Petro com o Ibov, aí ele compara a Vale com o Ibov, e ele compara a Vale com a Petro, entendeu? E tem aí um valor que ele aparece aqui em algum lugar do nosso gráfico, do nosso mapa. Então, no caso do RG Cripto, a gente usa majoritariamente o Bitcoin como benchmark para buscar operações em altcoins, que é basicamente o que a gente tenta fazer aí no giro, para não ser pego de calça curta, né? Então, as vantagens do RG, que acho que todo mundo que acompanha a gente já sacou um pouquinho, mas ele elimina a necessidade de comparar o gráfico com o gráfico dos ativos de uma cesta, e posteriormente analisar cada um deles separadamente com o benchmark escolhido, como eu falei no caso do Bitcoin, né? Então, se a gente comparar 5 ativos em relação a um benchmark, a uma referência, é substancialmente mais trabalhoso. Então, por exemplo, se você tem 5 ativos para comparar, você tem que comparar um com o outro, e mais. Que acaba sendo 25 gráficos, né, comparados ali, mais o benchmark, né? Então, ele realmente dá uma facilidade para você ver essa diferença, esse ratio de velocidade e de momento, né? O ratio, que é a velocidade, e o momento, que é a força, né? Então, a gente tem visualmente todas essas comparações em apenas um gráfico, né? Então, aqui é aquilo que eu falei, né? Poxa, aqui é o ratio, né? Aqui, aliás, aqui é o momentum, que é o vertical, e aqui é
eixo do ratio, aqui é o momento e aqui é o ratio o ratio. O ratio é a velocidade, né, com que ele anda para os lados, e o momento, né, que é o vertical, é a velocidade como ele anda para cima e para baixo, como ele ganha e perde momento. Acho que mais para frente tem, eu não me lembro, acho que tem alguma coisa aí mais legal. Então, dentro desse movimento de rotação, né, a gente pode estabelecer isso. Aí é uma imagem, inclusive, lá da própria página, né, do criador do RG, se não me engano, o nome dele fica até aqui no próprio Július. Não me lembro agora, desculpa. Isso não interessa, no final a gente fala. Mas, por exemplo, se você tem o mais aqui, né, que é onde ele tem um momento forte e também, né, atravessou com velocidade, ele está numa posição de liderança com relação ao benchmark, né? Então ele está performando bem. Eu viso, né, sempre friso, aliás, que um ativo que está dentro desse quadrante, embora pode estar sim, às vezes você olha lá, ele está caindo, mas o benchmark, né, que é sempre o que a gente tem em cima dele, por exemplo, seja o Bitcoin, seja o Ibovespa, seja o S&P, ele pode estar caindo menos do que o benchmark. Então, você tem um long short, né, que é uma operação muito recomendada para quem usa RG, ele te dá uma vantagem enorme, né, de poder operar dessa forma. O mais e o menos, né, que aí é quando a gente está passando estava na liderança, né? Então você está ainda no quadrante positivo, por isso o mais, só que você está tendo uma subtração da força dele, né? Do local onde ele se encontra perante os outros ativos, né? E ele pode rotacionar por aqui. Desculpa, eu vou fazer aqui. Ele pode estar perdendo força aqui, e como ele está do lado direito, às vezes ele volta para o mais, e simplesmente ele fez só um movimento corretivo, né? Perdendo força, e já ganhou, voltou para a tendência dele, né? Então, quando ele faz esse movimento do menos para o mais, ele simplesmente corrigiu e voltou, fez um pullback aí e voltou para a tendência dele. Então, é uma rotação no quadrante direito que mostra para a gente simplesmente um movimento corretivo e de continuação de tendência, né? Assim como aqui o menos e menos é o lagging, quer dizer, ele não está ganhando nada aqui, né? Que a gente fala que ele fica largado e que normalmente, talvez ganhando ratio, né, ganhando velocidade para o largado, ele até possa procurar novos fundos, mas isso simplesmente vai demonstrando para a gente o desinteresse no ativo do mercado. Então, quando o movimento sai do menos para o menos e ele atravessa aqui para o menos e mais, quer dizer que ele teve alguma característica na força relativa dele positiva. Ou seja, um ativo que não estava se mexendo, a partir de um momento ganhou algum movimento ali na força relativa, no histórico que ele estava passando, até por estar, acho que provavelmente um tempo largadão lá. Então você vê que pode ter uma movimentação aí, normalmente pode até dar um repique muito forte, principalmente a gente que mexe com cripto, né? E tem uma vol muito grande, mas ele também pode simplesmente rotacionar de volta aqui e voltar para o largado, ou seja, seria simplesmente uma tentativa de melhorar e simplesmente não conseguir e voltar para o quadrante do lagging, largado aqui, e ficar à deriva, né?
Então vamos lá, passando aqui a leitura, né? Bom, está aqui a mesma imagem do outro, mas falando um pouquinho da cauda dos ativos, né? Que representa o movimento no tempo e a intensidade da performance. Então, quando você tem a cauda longa, opa, desculpa, passei. Quando você tem a cauda mais longa, quer dizer o quê? Por exemplo, aqui ele está perdendo o momento, né? Que é o eixo Y aqui. Então ele tem uma cauda maior, ele vai vindo aqui dia por dia. Então ele está com uma velocidade grande, porque ele está perdendo força e andando num movimento maior. Porque quando a gente olha aqui o centro dele, né? Depois eu vou repetir isso, mas já avisando. Quando ele está aqui no centro, quer dizer que ele está basicamente muito correlacionado com o benchmark. Então, assim, para você olhar se ele está rodando aqui próximo ao centro, é porque ele está basicamente correlacionado com o mercado. Então, você não vai achar um movimento muito diferente do que você olhar, por exemplo, a variação do Bitcoin. Quanto maior a cauda, maior a intensidade, né? Acho que isso eu consegui deixar claro, sempre falei nas lives, mas fica aí para quem assistir depois poder fazer a leitura do que a gente passa lá no Discord, principalmente, né? Porque eu posto o RG diário e o semanal também, né? Que o semanal é muito mais importante, se for ver. E a leitura do diário, quando você sabe onde está o semanal, um dando auxílio para o outro, também apresenta uma vantagem muito grande aí para quem faz uso desse indicador. Então, a gente consegue observar percentualmente, né, a intensidade do movimento analisando a distância entre a cauda e o centro, que é aquele negócio. Velocidade, né? Por exemplo, se um ativo veio para cá e a distância entre a cauda entre a cauda do eixo e o centro. O centro é sempre aqui. Aqui, por exemplo, é o benchmark, é onde está o Bitcoin. Então, a distância dele, por exemplo, aqui, ó, ele veio do 100 ao 92, ele foi de 8%, né, para oeste, e a gente já vai falar da questão leste-oeste, norte-sul, da bússola. E no eixo vertical, se você olhar, né, aqui vai ter uma referência, ele ganhou 5% de momento. O RRG acho que é Stock Charts, que é onde é disponibilizado o algoritmo, né? Ele tem esse programa que eu uso, que é o de desktop. Ele tem o online, que é muito bom, porque ele dá vários filtros de percentual de movimento. Então, você pode falar assim, poxa, eu quero filtrar os ativos que tiveram um movimento maior que 8%, de Rachel e maior que 5, 6% em momento. Então, ele vai te dar uma lista lá. Infelizmente, esse que eu uso, que é o baratinho, né? Porque uma assinatura de um RG aí, ele dá, acho que, coisa de 2.000 e poucos reais, eu não me lembro. Então, ele também é fornecido por API, né, para o pessoal que gosta de integrar em outras plataformas, por exemplo, a própria Bloomberg faz isso, né? Alguns outros terminais particulares fazem também, acho que alguns bancos, instituições usam dentro da plataforma privada deles, né? Então, acaba tendo essa opção também, mas é uma coisa mais institucional, né? Então, a leitura que eu falei do mapa, da questão da bússola, né? Uma das finalidades é ser uma bússola para identificar o desempenho dos ativos. Devemos sempre imaginar a bússola no seu centro, né? O meio, exatamente o centro dela, né? Aliás, desculpa.
que ela esteja sempre no centro do RRG, né? Eu vou mostrar isso para vocês visualmente a hora que eu abrir o RRG aqui. Então, assim, nós orientamos o posicionamento desses ativos usando as direções, como, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, sudeste, etc. Basicamente, até para ficar fácil de se referir ao movimento que a gente está falando, sem precisar ficar mostrando o quanto ele andou no eixo vertical, o quanto ele andou no eixo horizontal. Então, a referência de bússola serve para isso. Para a leitura, né? A leitura do RRG. Os ativos que apresentam maior spread, né, entre o eixo de momento Y e o eixo de rate X, que é horizontal, são os que merecem mais atenção. Então, eu vou passar rapidamente aqui, que eu estava falando com o pessoal antes, por exemplo, PNB aqui, ela tem um de 102, né, até o 100, são 2 e pouco por cento, não é um movimento daquele tamanho, embora até pareça maior, mas isso depende sempre do zoom que eu dou, né? Agora, se você olhar o movimento de XMR, ela fez um movimento bem curto, embora ela passou de um quadrante de lagging pelo improve e foi para o leading. Isso também é interessante, porque se a gente tirar aqui e der um zoom, a gente vai ver que ela estava caminhando para o largado, né, para ficar à deriva, e alguma coisa aconteceu aqui que jogou ela para o leading, e isso aí a gente não tem como prever, né, apenas está dando um alerta aqui para a gente. Tá certo. E está dando um alerta para a gente que alguma coisa aconteceu. Eu não sei, eu não procurei notícia, mas normalmente quando eu vejo isso, eu procuro se teve notícia, alguma entrada de institucional, algum volume absurdo, airdrop, etc., né? Então, a gente está vendo aqui, vamos supor, olha o Ethereum Classic aqui, né? Olha onde ele está. Ele está com 10% distante do benchmark. Isso no horizontal, né? E ele veio desde, se eu não me engano, vou até voltar aqui, ele estava largado, ele deu uma improvisada aqui, né? Se mexeu um pouquinho e voltou para cá. Por quê? Eu costumo dizer que quanto mais para a esquerda ele tiver, mais a chance de ele apresentar um falso movimento e voltar aqui para o limbo dele. Como a gente está com o pessoal no Discord aqui, principalmente, deixa eu só acabar de ler esse slide aqui, né? Principalmente quando estão atravessando de um quadrante para o outro, que eu já dei, cruzando do quadrante improving para o leading, que é sempre um movimento legal, bullish, né? Poxa, se você está com um cruzamento desse, está mostrando para você que ele conseguiu do improvement, que ele melhorou para passar para o leading, que é onde ele está com um momento positivo, né? O mais lá que a gente falou. Eu vou perguntar aqui para o pessoal que está aqui ao vivo no Discord, né? Que está conectado aqui no nosso canal de voz, acompanhando pela tela espelhada. Se alguém tem alguma pergunta até agora. Boa, eu tenho, Billions. Fala aí. Boa, se alguém tiver também quiser fazer primeiro, pode fazer aí. Não, boa. Pelo que eu entendi, Billions, então, assim, o RRG, ele usa, tipo, algum ativo, né, que, como a gente aqui fala muito de cripto, a gente vai sempre colocar o Bitcoin e sempre procurar algumas outras altcoins. Se o Bitcoin tiver, assim, no momento bom, as altcoins, pelo menos, tendem a performar melhor, então a gente sempre vai procurar algumas que estão com momentum melhor e com potencial... no ratio lá que você falou, com mais velocidade, né? Tanto então, no ratio como no momento, né? Então, sempre é os dois. Então, quer dizer, o Bitcoin em tendência de alta, e você vê uma
com uma cauda longa ganhando os dois, quer dizer, ela está performando melhor na tendência, né? Boa. E assim, eu queria que você me ajudasse, Billions, a entender, porque quando eu comecei a procurar atrás da RG foi quando você começou a falar de long and shorts, né? Então, assim, tanto na alta quanto na baixa. Porque, por exemplo, igual esse exemplo que você deu, tá com uma cauda longa ganhando espaço no eixo horizontal, ou seja, indo lá para o lead, ou tipo no wiki voltando para o leading. A ideia é pegar essa alt, mesmo que eu queira me proteger, longar ela e shortar o Bitcoin, que é o benchmark, e nos momentos contrários, quando que eu posso fazer um long and short me protegendo com o Bitcoin para mesmo assim não ficar direcional? Você quer fazer um long and short não direcional? Como assim? Como que isso seria? Só independente do movimento do Isso, ativo deixa dentro do eu tentar RG? simplificar. Por exemplo, nesse movimento que a gente está tendo agora do mercado, né? Teve o evento hoje e tudo mais, eu não quero ficar direcional nem na compra nem na venda. O que seria? Seria as altcoins que estão saindo do improving, indo para o leading, das que estão no weakening, indo para o leading. Qual que seria a melhor altcoin para eu, por exemplo, shortar ou longar contra um Bitcoin? Eu vou dar um exemplo simples, porque a gente está gravando um tutorial, então não é uma call aqui. Eu vi que teve notícia da Uniswap hoje, então se você olhar agora, exatamente nesse momento, ela está positiva, com a maioria das altas caindo, mas o que seria? Por exemplo, eu quero shortar uma alt, então eu vi que a Uni andou, né? Pouco não, né? Quadrante 108 aqui, 107, 7% do centro. E ainda estava no 102 aqui, eu gosto quando está assim, acima do 103, né? Mas enfim, ela já vinha, né, de um movimento corretivo aqui, tá vendo? Olha lá, desde o dia 7 do 10, e foi perdendo. Então, por exemplo, eu posso, se ela está perdendo em relação ao benchmark aqui, que é o Bitcoin, tá vendo? Eu posso fazer um short em Uni e um long Bitcoin. Então, quer dizer, os dois estão perdendo o momento, porque, vamos supor, o Bitcoin está caindo, entendeu? Você pode olhar no gráfico, né? Hoje a gente teve um repiquezinho aí, até não estou nem com o gráfico aberto do Bitcoin para ver quanto que está, mas essa seria uma opção. Uma outra opção, eu vou tentar achar aqui rapidamente para a gente poder passar, que eu acho que eu vou acabar falando disso de novo. Mas, por exemplo, ignorando aqui, eu queria achar alguma coisa que está positiva, mas tá difícil, viu? Tá difícil. Mas, por exemplo, Cake. Cake a gente sabe que não são todas as exchanges que têm o perpétuo dela, né? Mas, por exemplo, ela estava descendo aqui, ameaçou uma coisa aqui, mas está na lateral, até numa velocidade legal, né? E a gente tem essa MKR aqui, que está bem distante. Então, um long short nesse caso compensa? Compensa. Só que a distância que ela tem para percorrer até aqui pode ser que a Cake faça isso aqui antes, entendeu? E aí você perca. Então, o ideal, vou tirar os ativos aqui, seria o seguinte: você está shortando um ativo, aliás, longando um ativo que está fazendo isso aqui e shortando um ativo que está próximo. Aqui eu gosto bastante, mas que está em direção ao lagging, mas ainda está no weakening, quer dizer, ela vai te dar se fosse no Ibova, eu ia falar que ela vai ter um short, que você vai ter até um funding para você fazer um long, mas em cripto não é bem assim, mas ela vai te dar ali um parâmetro de, poxa, tô shortado numa coisa que está apresentando uma queda, e eu tô longando uma coisa que tá performando bem. Então, se o Bitcoin cair, esse ativo aqui, né,
ele provavelmente vai cair menos e esse ativo aqui vai cair mais. Então você tem o spread, né? E o spread é o seu lucro. E para você montar essa posição, né? Às vezes porque o ativo tem uma volatilidade maior que a outra. Então, se você calcular uma vol histórica ou qualquer outra coisa, né? Uma volatilidade calcular a volatilidade de performance com relação ao Bitcoin, por exemplo, fazer uma planilha, aí você vê a diferença da volatilidade de um de outro e você põe, por exemplo, um tem uma volatilidade de 1,5, o outro tem uma volatilidade de 2. Então você vai fazer esse ratio, né? Você vai pegar o peso do 1,5 e vai adicionar mais 0,5 na posição para você ficar igual, entendeu? Então, quer dizer, num movimento de long short, se você tem um ativo com menos volatilidade e o outro com mais, pode ser que o seu long short, mesmo dando certo, acaba dando errado, entendeu? Por conta do peso da posição. Então, o sizing é muito legal você usar um critério aí de volatilidade ou talvez um outro indicador que você goste de usar, uma agressão, um volume médio, você que sabe. Você escolhe esse parâmetro, entendeu? Boa. Então, só para fechar aqui, Vinícius, por exemplo, assim, sempre quando você manda o RRG lá no final do dia, então, bons ativos, assim, para eu ficar de olho e que estão ganhando momento, assim, seria os ativos que estão saindo do improving com velocidade, com uma cauda grande, indo para o lead. Depende, porque depende do que você espera, né? O que você espera e opera. Por exemplo, aqui está um gráfico do semanal, né? Olha o tamanho da cauda, né? Que veio vindo a XRP. E olha o movimento de EV aqui, né? Poxa, tá bonito. Ela tá quase praticamente no ícone aqui. Eu esperaria mais uma semana. Isso aqui foi, acho que 3/10. Não, poxa, isso aqui é da semana. Não foi de domingo, foi da semana anterior. Precisa até ver como é que tá a EV, mas. Então, qual que é o óbvio aqui, né? Você shortar a EV, né? E pegar a XRP. E monitorando, para você procurar entrada, né? Eu acho que só pelo RG procurar entrada, basicamente você tem que aqui tá o semanal, né? E aí você vai olhar a XRP e a EV no diário. Porque daí você vai ver, por exemplo, a XRP entrando num improvement, mirando para o lagging, né? E do diário, vamos supor. E a EV saindo do leading, porque embora ela pode estar perdendo aqui, ela pode ainda estar com um momento lá no diário. Então, se ela tiver uma configuração, por exemplo, que a gente fala do gancho, né? No diário, e aqui no semanal ela já está aqui, poxa, é um belo sinal, entendeu? Ela está realmente caminhando para um enfraquecimento perante o benchmark. Então, sim, é o que o pessoal comenta lá, que é o elástico, né? Isso, é o elástico, é estilingada, a gente usa vários termos, né? Então, os quadrantes, né, da direita sempre representam ativos que estão em melhor situação, isso é independente. Antes de eu continuar, tem alguém que quer fazer uma pergunta aí também, que não entendeu, assim, mais ou menos o que eu falei com o Lorenzo? Não? Tá bom, qualquer coisa avisa aí. Então, quadrantes da direita sempre são passíveis de setups bullish, né, desde que estejam ganhando momento, né? E mesmo assim são desde que estejam ganhando momento, é o quadrante mais os da direita são sempre os mais seguros em fazer operação bullish, e também
o Icnem, né, que está na direita, ele também é legal desde que não esteja, que o ativo não esteja próximo aqui do lagging, né? Ou talvez próximo do centro. Opa, uma coisa pegou aí. Então, por exemplo, se a gente está num Icnem, né, que está aqui no 120, ó, a possibilidade disso aqui fazer algum repique para o lead é muito maior do que um ativo que está próximo do lagging. Então é isso que eu tenho frisado, né, com todo mundo, para não achar que porque está no Icnem, mas poxa, você olha aqui, ó, você tem que olhar aqui o número onde ele está, 120, ó, 20% do centro. E aí a altura que ele está, né? Poxa, se eu arrastar isso aqui, né? Porque eu posso dar um zoom out, ó. Aí ele está 80, então está 8% de momento, quer dizer, ele tá, na verdade eu estou fazendo a seta aqui para baixo, mas o certo seria fazer isso aqui, ó. Ele tá aqui, então, poxa, ele está bem distante do benchmark, né? Ele está próximo a um quadrante de largado, vindo nesse movimento. Então, todo esse movimento aqui, ó, quando ele tem uma altura baixa e está com uma cauda legal, né? Ele é muito mais seguro para uma queda. Assim como quando você vem com o movimento do lagging, né? E ele realmente vai fazendo aqui, ele faz uma cauda aqui, poxa, se ele fizer uma cauda desse jeito aqui, quer dizer que realmente ele foi de um patamar para outro aí, bem rápido, deu tração, então você pode trabalhar de forma mais segura nele. Bom, estou seguindo aqui, alguma coisa, alguma questão podem falar aí. Então, os melhores setups, né? Eu tenho o setup Nirvana, que é o Julius lá, o criador do RG, né? Que fala que o melhor cenário, né? É quando o ativo apresenta o ganho de momento, né? Que eu falei, que é no eixo Y, né? O vertical. E aí você compara no diário e no semanal ao mesmo tempo, compra quando eles estão ganhando, né? E quando os dois estão perdendo, diário e semanal, ele é uma venda. Então, realmente pode ser usado como um indicador de confirmação, independente de só ser um mapa aí da força relativa, mas, poxa, a probabilidade é grande se você olhar o gráfico, né? Pegar um order block, e aí você pode seguir os métodos lá, poxa, um spring, uma falha de rompimento, qualquer coisa. E juntar com isso, você tem algo guiado muito legal. Então, as caudas com tamanhos semelhantes no fechamento diário e semanal indicam que o ativo está rotacionando de uma forma mais rápida, porque o semanal ele sempre empurra o movimento diário. Então, se eu fizer aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira, né? Aqui tem um ativo no semanal que está assim. E no diário ele está assim. Então, mesmo ele estando aqui, para uma operação curta, essa força que ele está aqui, muito provavelmente vai fazer ele fazer uma rotação. Então, ele vai empurrar. É interessante porque ele tem essa como que eu faço? Essa dicotomia aí pode ser que um esteja apontando para baixa e o outro para alta, mas numa operação de curto prazo pode ser um negócio bem legal. Então, setup Nirvana aqui, eu coloquei o setup Nirvana de venda em Uni, né? Porque estava, vamos supor, isso aqui também, e aí é o principal, acho que eu já falei, né? Ela está no movimento com uma cauda legal no semanal e no diário, acho que como eu passei para vocês, ela também está
perdendo momento, né? Então, quer dizer, se no semanal ela está perdendo momento e no diário também, então que esse semanal aqui está empurrando o diário para baixo. Então, é óbvio, como eu falei, eu estou dando esse exemplo agora porque o slide já estava pronto, mas Uni agora na máxima do dia, poxa, virou, mas teve evento. Provavelmente no RG que eu virava hoje às 9 da noite, quando vira o candle, a gente pode, muito provavelmente, pode ver ela indicando alguma coisa que vai voltar aqui para o leading. Agora, quando existe esse tipo de evento e sobe, e você vê ela ainda fazendo, por exemplo, 2 dias de queda, mesmo se ela permanecer de lado aí ou pouco positivo, eu vou procurar venda nela, porque embora esse movimento de alta esteja acontecendo e não está ganhando momento, está perdendo momento, uma velocidade, está perdendo o ratio, por que eu vou comprar isso, entendeu? Então, quer dizer, poxa, aí estão as melhores oportunidades de movimentos artificiais, né? Por exemplo, você pumpar uma coisa que não tem muita liquidez, achar que aquilo está em tendência de alta e, historicamente, o ativo tem uma força relativa ali que não anda para lugar nenhum, e então não foi substancial para subir a força dela e daqui a pouco, poxa, desaba de novo. Então, eu acho que isso pode ser o que vai acontecer com o Uni. Eu estou achando que essa notícia que saiu, não me lembro bem o que era, se não me engano, um aporte de capital e tal. Enfim, continuando aqui, se alguém quiser falar, por favor, dá um toque aí, não precisa fazer cerimônia, porque eu estou olhando aqui para onde eu estou gravando e para o slide. As melhores entradas, majoritariamente, acontecem após um pequeno bounce, né? Então, por exemplo, você vê Uni caindo ali, daí você está vendo ela recuperando um pouco. Esquece o fator notícia. Então, ela deu um repique, mas ela está numa tendência de baixa. O que acontece? Ela está te dando a oportunidade de vender num preço melhor. E aí você vai lá e vai usar a análise gráfica, né? Análise técnica, o que você preferir. Falar em análise técnica e gráfica hoje parece um pouco diferente, porque a análise técnica mais tradicional, com média, rompimento, não sei o quê, e tem análise gráfica de outras linhas, por exemplo, o Manucol, o Riquinho, o grafista, que sempre falam aqui que você não precisa nem pôr média, que o gráfico já está dizendo tudo. Então, o ideal é procurar os finais de tendência para operar uma reversão. Então, o final de tendência, por exemplo, lá no lagging, ou quando ela começa a fazer o gancho do leading, né, e realmente desce no weakening. Eu vou desenhar de novo para ficar bem claro aqui o que eu estou querendo dizer. Quando ela está, poxa, ela veio daqui, veio para cá, aí ela faz o gancho. Por enquanto, ela está longe, né? Então, é aquilo que eu falo, ela pode fazer isso aqui. Mas quando a gente vê ela vindo, aí ela faz o gancho, e aí ela desce, ó, pede um pouco de momentos mais relevante, aqui, para mim, eu sempre considero o final da tendência, um final de tendência de alta, né? Óbvio que sempre pode ter uma reversão, alguma coisa, mas como a gente usa como um mapa, né, um radar, eu gosto de falar que isso é um radar para ajudar a detectar as coisas mais interessantes. Então, para mim, assim, é super útil, porque me economiza muito tempo de ficar rodando gráfico, de ficar rodando cotação, de ficar olhando o indicador. Então, aquilo que me chama a atenção, eu vou olhar. Então, eu vou dar um exemplo já para vocês, um negócio muito legal que eu procurei agora, um pouco antes da gente começar a gravar, e eu falei, poxa, achei.
Então, daí você pode identificar equal highs, equal lows, de 1 a 4 dias no diário, sim, por exemplo, ou também no semanal, não tem problema, quando você quer se basear no RG para fazer uma operação, identificar os springs, né, tanto para reversão de alta quanto de baixa. E, poxa, um setup de repique, acho que o melhor setup de repique, que para mim seria o setup Nirvana, melhora do movimento de momento, ou até piora, né? Mas a piora você precisa achar o topo, né? Então vamos falar assim de fundo e topo. Eu vou dar um exemplo de fundo aqui e vou passar o ativo para vocês. São 20 dias que ele passa mais ou menos no fundo. Olha aqui, acho que vocês estão conseguindo enxergar minha tela, né? Foram 22 dias, 20 dias está aqui, ó, de IDX. Depois de 20 dias, eu queria só achar ela aqui, rapidamente. Depois eu não vou nem cortar isso do vídeo, não tem problema nenhum. Acho que é válido mostrar eu procurando o ativo aqui. Então, olha aqui, onde que a gente achou o fundo aqui, ó. Basicamente entre o 18, 19 do 9 e 23 do 9. Então eu vou ver aqui, então como que estava no dia 23 do 9, olha o gancho que ela fez, né? Olha isso aqui, ó. Então, ela está 89,5 de distância do centro. Não é muito, é 10%, 11%, nem 11%. Embora possa parecer bastante, né? E é bastante, mas depois que você vê ela fazendo isso, você continua olhando. E ela vai. Ela fez um movimento de alta. E enganou. Ó, ela enganou. Ela falou, você fala, poxa, agora vai cair. Só que olha aqui. Ela continua no mesmo. Ela não perdeu o fundo. Ela não perdeu o fundo ainda. Então ela fez um movimento corretivo aqui, mas ela não perdeu o fundo ainda. Então, às vezes, você pode, se você tivesse entrado nessa operação, você não vai entrar nela, você não precisava entrar nela só porque ela começou a passar para o quadrante lead. O que acontece? Quando ela chega aqui, ó, no dia 13 agora, no dia 3, né? Que ela fez até ela enganou, mas o dia 3 são 10 dias atrás. Agora, 20 dias depois, deixa eu ver, onde fez o fundo. 20 dias foi no dia 8. Então, no dia 8, ela estava aqui, ó. Olha o movimento que ela fez de drift aqui, né? Então, poxa, isso aqui acende um alerta. No dia 9, ó, ela já começa a apontar. No dia 10, ela já fez um movimento aqui que ela veio de 180 graus, né? Fez um 180 aqui. Então, se a gente for lá no gráfico e pegar aqui do dia 10, né? Cadê o dia 10 aqui, ó? Até hoje, 32%. Então, essa questão aqui dos 20 dias, né, de fundo ou de topo, quando você está buscando no RG, é bem legal, porque passou 20 dias num range, e esse range pode ser de 10%, mas ela não teve um choque ali, uma quebra de estrutura para outro patamar, então ela está ali de lado. Aqui, para mim, é o principal momento de você procurar ela se mexer no RRG, entendeu? Então, quando você está rodando gráfico diário, aí você vê uma coisa, pô, tá com 10, 15 dias de lado. O que você vai fazer? Fala, poxa, deixa eu ficar de olho nesse ativo ali no RRG, né?
e ver se ela começa a mostrar um movimento ou outro, porque pode ser para mim a entrada perfeita. E se tiver 20% lá no topo, né, e 20% lá embaixo, tanto faz. A questão são os 20 dias. E isso, quem está falando não sou eu, quem fala também é o criador, né, é o autor aqui do RRG. Então, agora eu abro, se alguém realmente quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora, entendeu? Porque da apresentação aqui, eu acho que esse vídeo vai subir para o YouTube. Acho que todo mundo pode consultar ele qualquer hora, quando quiser, e pegar os RGs que a gente passa, tanto aqui no Discord, quanto na live, na newsletter. E então, para mim, isso aqui foi importante porque eu consegui fazer, mostrando para algumas pessoas aí. Hoje a gente está aqui com... Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui tem o Biggs, o Lorenzo, o Lucas Milan, o Mano Col, o Mike, o Rodrigo FG. Então, é assim que as coisas acontecem aqui no nosso Discord, né? Quando a gente resolve bater um papo, a gente tem um canal direto aqui de voz e também de vídeo para fazer essas trocas de ideia e etc. E aí a gente pode ver o movimento da DRDX aqui, ó. O que eu estava comentando com vocês. Poxa, ganho de momento, velocidade e ainda apontando para cima, quer dizer, ela pode ganhar mais momento aqui. Então, nesse momento, o mercado está ficando caindo, né? Está tudo com queda, exceto a ENS, caso agora que a gente está gravando aqui, que demonstrou um movimento mais ou menos assim, ó. Ela veio aqui, perdeu, de repente ela fez assim, ó. Entendeu? É por isso que eu falo da importância desse caminho. Então, a ENS, que fez isso aqui que eu falei para vocês, agora, nesse momento, está subindo 15%. Quer dizer, ninguém está entendendo. Eu não vi sair alguma coisa dela, mas às vezes isso acontece e mais à noite ou amanhã sai uma notícia de YDX. E aí você fala, poxa, o que aconteceu, entendeu? O que foi isso? O RRG já mostrou. Então, às vezes eu fico impressionado porque acaba te adiantando um evento aí, né? Então, gente, eu queria agradecer a todos. Última chance para alguém levantar a mão aí e perguntar. Eu estou encerrando a gravação aqui e fico à disposição de vocês aqui no Discord. Valeu, obrigado para todo mundo. Até logo. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.